Começando, então, a aula de revisão de História do Brasil do primeiro semestre de 2021. A gente vai fazer o esquema de fazer exercício, fazer tantos exercícios quanto forem possíveis, porque a gente precisa fazer exercício para se familiarizar aí com as questões e com o que mais cai e tal, e a gente poderia fazer revisão de um monte de coisa, mas no final das contas, o exercício é realmente uma parte muito importante do estudo para o vestibular, né? Então, gente, eu vou começar a, como é que chama essa porra? Dividir minha tela. Dividir a tela inteira. Beleza. Show. Aí, galerinha, o que eu vou fazer? Eu vou abrir os exercícios aqui e vou começar a fazer, um por um, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês têm alguma dúvida? Eita, caralho. Vocês têm alguma dúvida inicial aí de alguma coisa das últimas aulas que tenha ficado não tão claro, alguma coisa assim? Pode falar. Quem levantou a mão aí? Mas, gente, por que está acontecendo isso? Quem que foi que levantou a mão aí, gente? Alguém levantou a mão? Deixa eu entrar aqui também. Aí, pronto. Bom, pessoal, agora vamos. Agora falando sério, vamos começar exercícios. Então, vamos começar de baixo para cima, né? A gente foi de Brasil Colônia para Brasil Império e a gente está na segunda aula de Segundo Reinado, certo? De uma sequência de 3 aulas. A gente vai voltar depois das férias falando sobre o Segundo Reinado ainda. A gente vai falar sobre escravidão e sobre o fim, né, da monarquia no Brasil, mas por enquanto a gente vai fazer os exercícios de Segundo Reinado da parte 1, que é política e sociedade, certo? Então, eu tentei pegar os exercícios mais recentes aí do Enem, né? E dali, não é? Como é que é? Taca-lhe pau. Então vamos nessa. Exercício número 1, Enem de 2019. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, reuniu historiadores, romancistas, poetas, administradores públicos e políticos em torno da investigação a respeito do caráter brasileiro. Em certo sentido, a estrutura dessa instituição, pelo menos como projeto, reproduzia o modelo centralizador imperial. Assim, enquanto na corte localizava-se a sede, nas províncias deveria haver os respectivos institutos regionais. Estes, por sua vez, enviariam documentos e relatos regionais para a capital. Então, vamos lá. De acordo com o texto, durante o reinado de Dom Pedro II, o referido instituto objetivava: a. Construir uma narrativa de nação. B. Debater as desigualdades sociais. C. Combater as injustiças coloniais. D. Defender a retórica do abolicionismo. Ou E. Evidenciar uma diversidade étnica. O que vocês acham, galerinha? Eu acho que é A. Você acha que é A? Por quê? Por causa dessa reunião aí que o carinha trouxe, né? Dos historiadores, tananã, né? Uhum. Todo esse movimento, né? Porque, né, o Brasil tava é, saindo desse domínio de Portugal e querendo se transformar como nação. Exatamente. Bingo, bem na mosca. Então, aqui, ó, em torno da investigação a respeito do caráter brasileiro. Então, o que estava tentando ser colocado aqui era uma narrativa de nação, né? Uma ideia de uma identidade nacional do Brasil
como um novo país independente, desvinculado da antiga metrópole, desvinculado do sistema colonial, desvinculado dos portugueses, né? E aí emergindo no mundo novo como uma nova nação independente, uma nova nação que tem um caráter próprio brasileiro, né? Que até então não se falava, né? Em caráter brasileiro, identidade nacional brasileira. Tinham os portugueses, tinham os negros, que não eram nem falados, não eram nem citados, porque viviam sob regime escravocrata, e tinham os índios também, que foram trazidos como romantizados, como heróis indígenas, para se criar uma narrativa histórica de mito de fundação, né, a partir ali da segunda metade do século XIX até a final do século XIX, tem um monte de romances, Iracema, tem Juca-Pirama, tem várias construções literárias aí para formar essa origem brasileira no mito do herói indígena, certo? O indígena como louvado, etc., que foi uma grande mentira, porque os indígenas foram exterminados, foram mortos, foram escravizados, né? Então, essa tentativa de construir uma narrativa de nação é uma narrativa completamente fictícia, né? Uma narrativa completamente inventada, que eles acharam bonito se colocar, né, como uma característica brasileira. E é isso aí, construir uma narrativa de nação. Ótimo. 2, Enem de 2018. A gente dá sempre uma olhadinha aqui no enunciado, né? Isso não está falando nada demais, vamos lá. Nas décadas de 1860 e 1870, as escolas criadas ou recriadas, em geral, previam a presença de meninas, mas se atrapalhavam na hora de colocar a ideia em prática. Na província do Rio de Janeiro, várias tentativas foram feitas e todas mal sucedidas. Colocar rapazes e moças em dias alternados e, em 1874, em prédios separados. Para complicar, na Assembleia, um grupo de deputados se manifestava contrário ao desperdício de verbas para uma instituição desnecessária e a sociedade reagia contra a ideia de coeducação. O que era uma instituição desnecessária? Essas escolas que juntavam homens e mulheres, meninos e meninas. Esse livro aqui é O Mestre Escola e a Professora, 500 anos de educação no Brasil. Como explicar o Brasil, é isso. 2. Então, as dificuldades retratadas estavam associadas ao seguinte aspecto daquele contexto histórico: a formação enciclopédica dos currículos. B. A restrição do papel da mulher à esfera privada. C. Precariedade de recursos na educação formal. D. Vinculação da mão de obra feminina às áreas rurais. Ou E. Oferta reduzida de profissionais do magistério público. O que vocês acham, gente? Restrição do papel da mulher. O Alex falou B. E a precariedade de recursos na educação formal. Olha só, tá falando de educação e não tá falando muito bem da educação, né? Mas qual que é o tema central aqui, o debate central que se falava aqui? Para complicar, na Assembleia, grupos de deputados se manifestaram contrário ao desperdício de verbas para uma instituição desnecessária. Qual que era a instituição desnecessária? As escolas que previam presença de meninas, né? Porque as escolas, naquela época, a educação formal, ela era a escola basicamente para se formar funcionários públicos, né? Para mexer com a máquina pública, para se formar burocratas, para se formar advogados, para se formar médicos, né? Para se formar profissionais liberais e funcionários públicos, principalmente, né? E a presença das mulheres, né, na sociedade como agentes públicos e políticos ocupando espaços de poder e espaços de ofício, né, fora da casa, era um problema para essa sociedade do século XIX, que era uma sociedade extremamente paternalista, era uma sociedade extremamente machista, era uma sociedade extremamente racista, era uma sociedade escravocrata, era uma sociedade completamente
atrasada, né? E por isso, qualquer tentativa de progresso aí no sentido educacional, nesse caso específico, a respeito da presença de meninas em escolas, era completamente rechaçado, né? Era completamente negado. Então, é aqui a B, a restrição do papel da mulher à esfera privada, porque os deputados aqui, né, que seriam as cabeças pensantes, né, as cabeças legislativas da época, achavam que a instituição era desnecessária, um desperdício de verbas, você educar mulheres, né, formalmente. Certo? Alguma dúvida? Dibas? Por mim, tranquilo. Top. Então vamos para 3. Tem que respirar fundo para ser. Cara, é assim, ó. Vamos estudar a história do Brasil, bora passar raiva, mano. Essa aqui é a fita, bora passar raiva. Enem 2017, com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra com pagamento em dinheiro. Isso limitava ou mesmo praticamente impedia o acesso à terra para os trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade. Aí aqui, sempre lendo qual que é a referência bibliográfica, né? Agricultura brasileira, transformações recentes, geografia do Brasil. Aí vem a pergunta, né? O fato legal evidenciado no texto acentuou o processo de A. Reforma agrária, B. Expansão mercantil, C. Concentração fundiária, D. Desruralização da elite e E. Mecanização da produção. O que vocês acham, galera? C. Concentração fundiária. Top. Muito bem, é isso mesmo, é concentração fundiária mesmo. A lei de terras, né, foi uma mudança legislativa que aconteceu no século, aí, bem na metade do século XIX, né, em 1850, que foi o dispositivo que modificou a aquisição de propriedade de áreas rurais, que antes você poderia adquirir através de doações, né, o governo podia doava terras e as pessoas iam lá e ocupavam, ou realmente por ocupação mesmo, né, por utilizar a terra e trabalhar na terra. Quem ocupava a terra e trabalhava a terra acabava detendo a propriedade, né? Só que aí, em 1850, quando os legisladores, né, quando a sociedade viu que a abolição da escravatura era só uma questão de tempo, porque o mundo inteiro estava abolindo a escravidão, a pressão abolicionista da Inglaterra e externa era muito grande, não fazia o menor sentido um império que se dizia como na vanguarda da ciência e da pesquisa e etc e tal, viver com essa contradição que era a escravidão, né? Então, o que os caras fizeram, os espertinhos que são, para fuder o máximo possível com as pessoas, tanto com os escravos libertos, né? Tanto quanto com os imigrantes que começam a chegar aí nessa época para substituir a mão de obra escravizada, né? E aí, para se evitar com que os imigrantes chegassem aqui e simplesmente começassem a trabalhar numa terra e se tornassem proprietários de terras, a legislação foi mudada para que as terras só pudessem ser adquiridas através de compra com pagamento em dinheiro e em valores muito elevados, assim, né? Muito maiores do que qualquer imigrante ou escravizado liberto pudesse pensar em comprar. Então, essa lei foi uma ferramenta para manter a concentração fundiária e para aumentar ainda mais, né? Acentuou o processo de concentração fundiária, né? Que significa o quê? Pedaços gigantescos de terras nas mãos de poucos senhores, nas mãos de poucos latifundiários que fazem parte ali de uma oligarquia rural do Brasil ali, né? Então essa ideia de concentração de concentração fundiária sempre foi uma grande questão aqui no Brasil, né? Lembrando que o Brasil era uma sociedade predominantemente rural e a nossa atividade econômica, que nesse período histórico está se desenvolvendo, está crescendo, ela é basicamente rural, certo? A gente está falando aí
de café nessa época. Então, quem tem terra para plantar café é quem tem dinheiro e é quem tem poder político, certo? É quem compra os deputados. Então, para evitar que a riqueza fosse minimamente distribuída, eles concentraram, né, fizeram de tudo e foram mudando a legislação para concentrar na mão dos mesmas poucas famílias ali, toda a terra possível, certo? Então, essa aí, a concentração fundiária, foi o grande objetivo da Lei de Terras, né, que foi instituída em 1850. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. 4, temos aqui Dom Pedro com roupinha de rei, certo? Olha só. Essa roupinha de rei tá com esse cobertor em cima, verde e amarelo. Imagina o calor que esses caras não passavam no Rio de Janeiro, velho. No século XIX, com essas roupas de rei europeu. Que puta merda, mano. Nossa Senhora. Vamos lá. 4. René em 2016. Com seu manto real em verde e amarelo, as cores da casa aí, ó, as cores da casa dos Habsburgo e Bragança, mas que lembravam também os tons da natureza do Novo Mundo, cravejado de estrelas representando o Cruzeiro do Sul e finalmente com o cabeção de penas de papo de tucano em volta do pescoço, Dom Pedro II foi coroado imperador do Brasil. O monarca jamais foi tão tropical. Entre muitos ramos de café e tabaco, coroado como um César em meio a coqueiros e paineiras, Dom Pedro transformava-se em sinônimo da nacionalidade. Olha só a estética cafoníssima, né? Mas essa estética verde e amarelo, não é? Que na verdade não é nada do nosso ouro e das nossas florestas. É o verde da família Bragança e o amarelo da família Habsburgo, que são famílias reais tradicionalíssimas na Europa aí de séculos, né? São famílias reais, casas reais seculares. Então, no segundo reinado, a monarquia brasileira recorreu ao simbolismo de determinadas figuras e alegorias. A análise da imagem e do texto revela que o objetivo de tal estratégia era a. Exaltar o modelo absolutista e despótico. B. Valorizar a mestiçagem africana e nativa. C. Reduzir a participação democrática e popular. D. Mobilizar o sentimento patriótico e antilusitano. Ou E. Obscurecer a origem portuguesa e colonizadora. O que vocês acham aí, galerinha? Antilusitano. O que é lusitano? Antiportuguês, exatamente. Lusitano é o português. Então, antilusitano é antiportuguês. Entre C e D. Entre C e D, reduzir a participação democrática e popular. Valorizar mestiçagem africana e nativa. Mobilizar o sentimento patriótico e antilusitano. Tá. Tá confuso, né? Tá confuso, né? Vocês estão entre dúvida entre a D e a E. Mobilizar o sentimento patriótico e antilusitano, obscurecer a origem portuguesa colonizadora. Vamos ver se a gente consegue achar no texto aqui, né? Dom Pedro transformava-se em sinônimo da nacionalidade. Então, isso tem a ver totalmente com a mesma ideia da outra questão lá, que é esse esforço para se criar uma identidade nacional brasileira, certo? E para fazer isso, aqui, mobilizar o sentimento patriótico é a E, é obscurecer a origem portuguesa e colonizadora, nessa mesma ideia, né, de se afastar do passado colonial, de se afastar da imagem de Portugal como uma colonizadora. Mas por que a E está errada? Por que não é mobilizar o sentimento patriótico e antilusitano, se o antilusitanismo, né, que seria esse afastamento imagético aí, né, e ideológico entre o reino do Brasil agora e o reino de Portugal, que era a ex-colônia. Na verdade,
mobilizar um sentimento patriótico, não existia essa intenção, né? Porque não existia nem um conceito de identidade nacional direito ainda. Então, falar em mobilizar um sentimento patriótico na sociedade, numa época que não havia ainda esse sentimento patriótico de brasileiro, não existia ainda nessa época. Estava tentando ser formado nessa época, né? Então, e muito menos mobilizar o sentimento patriótico na sociedade. O que se quer fazer é criar uma narrativa oficial do reino brasileiro como um reino soberano, tropical, com a sua própria identidade, com as suas próprias cores, com as suas próprias singularidades, né? Diferentes de tudo que era antes. Sacou? Mas isso por uma narrativa oficial, que eles tentam fazer uma narrativa governamental, uma narrativa estatal de construção da história do país. Né? Então, a ideia principal não era que os brasileiros se unissem em um sentimento comum de patriotismo e de construção de um lugar. Não era, até porque como que você vai tentar se identificar com o povo de um lugar se vestindo assim, com o povo tropical se vestindo desse jeito? Como que você vai querer, de fato, se conectar com a população se você não faz a menor ideia de como a população se comporta e se veste? Exatamente, exatamente. Tem a ver que começaram a focar nos indígenas na literatura para tirar um pouco o foco dos portugueses, exatamente. Eles precisavam de um mito de origem do Brasil, do Estado brasileiro, né? E eles resgatam, então, essa figura do indígena herói, né? Do indígena. E eles não falam absolutamente nada do negro africano, porque eles também tentam... Eles, eu digo a corte, eles, eu digo, o império, é o imperador. Tenta se desvincular, tanto quanto possível, da imagem do português e da imagem da escravidão, que naquela época já era, assim, já pegava muito mal, já era, assim, uma contradição absurda de um império e de um país que se diz civilizado, que se diz banhado pelas ideias iluministas e pelas ideias aí de organização da sociedade, da política e do Estado, né? Conviver com a escravidão, que era um regime já completamente ultrapassado, já completamente inaceitável em todos os outros lugares e tal, né? Eles não queriam descartar a origem de Portugal, só esconder ela por baixo dos panos, então. Exatamente, exatamente, exatamente. Porque Dom Pedro I, que foi o nosso primeiro rei, que foi o sujeito que declarou a independência, era português. E uma das razões que ele voltou para Portugal e abandonou aqui o trono foi porque ele era o sucessor do rei de Portugal. Ele ia ser o rei de Portugal, enquanto era rei do Brasil. Então, essa instituição da monarquia brasileira é uma coisa bizarra que aconteceu na história da América Latina e que aconteceu só no Brasil, né? Que foi essa transladação de uma corte centenária europeia e a instalação dessa corte aqui no Brasil e a montagem de um aparelho de Estado forte, né, que passou do pai português para o filho que era brasileiro. Aí sim, Dom Pedro II era brasileiro, nascido no Brasil. Então ele tinha já uma maior legitimidade, já era visto como um brasileiro. Mas as nossas cores, verde e amarelo, é por causa da família real, a família real portuguesa. Já portuguesa, junto com a austríaca, que é a família de Habsburgo, que era da imperatriz Leopoldina, né? Então eles tentam obscurecer essa origem portuguesa e colonizadora só na história oficial, nos livros oficiais, saca? Mas o amarelo se ressignificou e se tornou desespero, exatamente. É que nem aquela mulher lá que fala, né? O amarelo é desespero, o azul eu não sei. Exatamente. Pode crer.
Muito bem, tá certo? Alguém tem alguma dúvida ainda sobre isso? Mas essa aqui podia pegar um pouco, viu? Essa aqui podia confundir legal. Por isso que é importante a gente treinar com exercício. Porque deu para entender. Top. Então vamos. 5. Enem 2019. A regência iria enfrentar uma série de rebeliões nas províncias, marcadas pela reação das elites locais contra o centralismo monárquico, levado a efeito pelos interesses dos setores ligados ao café da corte, como a cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão e a sabinada na Bahia. Mas de todas elas, a Revolução Farroupilha era aquela que mais preocuparia, não só pela sua longa duração, como pela sua situação fronteiriça da província do Rio Grande, tradicionalmente a garantidora dos limites e dos interesses antes lusitanos e agora nacionais do Prata. O Prata é o Rio da Prata, né? Que é o Rio Paraná até certo ponto e se transforma no Rio da Prata, que é o rio que fica bem ali e desemboca bem ali no Rio Grande do Sul, né? Bem ali na divisa, na fronteira entre Brasil, Uruguai e Argentina, ali, né? Naquela zona fronteiriça. A característica regional que levou uma das revoltas citadas a ser mais preocupante para o governo central era a autonomia bélica local, coesão ideológica radical, liderança política situacionista, produção econômica exportadora, localização geográfica estratégica. Essa não está tão simples, hein, gente? Ou vocês acharam simples? A resposta está no texto. A resposta está no texto. A regência, vamos ler o texto de novo. A regência iria enfrentar uma série de rebeliões nas províncias, marcadas pelas reações das elites locais contra o centralismo monárquico, levando efeitos desses lugares ao café da cor, cabanagem, aí, mas, de todas elas, a Revolução Farroupilha é aquela que mais preocuparia. Então, está falando aqui, levou uma das revoltas a ser, revoltas citadas a ser mais preocupante. Então, está falando da Farroupilha que mais preocuparia. Não só pela longa duração, como pela situação fronteiriça da província do Rio Grande. Situação fronteiriça da província do Rio Grande. Tradicionalmente, a garantidora dos limites e dos interesses antes lusitanos e agora nacionais do Prata. Então, os interesses, os limites e os interesses que antes eram de Portugal, lusitanos, ó, lusitanos aí, o Alex, e agora são brasileiros, porque a gente se tornou independente. Que é? São os interesses diretamente relacionados ao território, né? Ao território, que teve muita disputa territorial no sul do Brasil, onde se disputava muito até onde iria a colônia portuguesa, até onde iria a colônia espanhola, tal, e depois foi brigando. Então, a localização geográfica estratégica é a característica regional, né, citada no texto. Você perceba que você não precisava saber muito da Farroupilha para responder essa questão, né? Se a questão está no texto, essa questão está no texto. Mesmo que você não tivesse estudado, tivesse pulado esse assunto específico, dava para fazer. Beleza, galera? Beleza, então. O que tá esse barulho? Tá um barulho para vocês também? Tá não, professor. Não? Ah, eu brabo, então. Tá um chiadinho. Aí, agora foi. Beleza, então vamos. 6, 2018. Top.
Vamos lá. Fé na peruca, galera. Força na peruca. Vamos lá. Um elemento que caracterizou no âmbito da sociedade monárquica o projeto inovador abordado foi Enem 2018. A expedição que alcançava a foz do rio Mucuri era liderada por Teófilo Otoni, empresário político mineiro, que lá pretendia abrir um porto para ligar Minas ao mar. A localidade de Filadélfia era a materialização desse sonho. O nome escolhido era, ao mesmo tempo, uma homenagem à cidade símbolo da independência dos Estados Unidos e um manifesto de adesão a ideais igualitários. Essa filosofia também transparecia na relação com os índios, com os quais o político mineiro procurou negociar a ocupação do território em troca do respeito ao que hoje chamaríamos de reserva. Uma utopia republicana, revista de história da Biblioteca Nacional. Um elemento que caracterizou no âmbito da sociedade monárquica o projeto inovador abordado no texto, foi a introdução introduzir o protestantismo como mecanismo de integração social, ampliar a cidadania para integrar os grupos autóctones da região, aceitar os aborígenes como mão de obra do empreendimento, reconhecer os nativos para discutir a forma de ocupação do terreno e incorporar a doutrina liberal como fundamento das relações citadinas. Muitas palavras difíceis, hein? Aumentar um pouco? Opa, lógico, gente, desculpa. Aqui, ó. Boa. Melhorou? Boa. E aí, galera, o que tá falando no texto? Hein, people? A gente tem que fazer uma filtragem aqui do texto, porque ele fala bastante coisa, só que não é o texto inteiro que nos interessa. Autóctones, vamos pesquisar o que é autóctones. Autóctones. Que ou quem é natural do país ou da região em que habita e descende das raças que ali sempre viveram. Aborígene, indígena. É isso. Autóctone são os indígenas, que se originam da região onde é encontrado. Então, o elemento... vai anotando aí, coloca no caderninho. Eu fazia um caderninho das palavras bonitas também. E aí, galera? O que ele fala aqui? Um projeto inovador abordado no texto. O que ele fala no texto? Ele fala de introduzir o protestantismo. Estava lendo de novo. Vamos ler de novo, então. Vamos ler de novo. A expedição que alcançava a foz do rio Mucuri era liderada por Teófilo Otoni, empresário e político mineiro que lá pretendia abrir um porto para ligar Minas ao mar. A localidade de Filadélfia era a materialização desse sonho. O nome escolhido era, ao mesmo tempo, uma homenagem à cidade símbolo da independência dos Estados Unidos e um manifesto de adesão a ideais igualitários. Essa filosofia também transparecia na relação com os índios, com os quais o político mineiro procurou negociar a ocupação do território em troca do respeito ao que hoje chamaríamos de reserva. Isso em 1800 e ali, sei lá, 40, 1850. Eu acho que pode ser essa da Citadina, porque ele se organizou para pagar de bonzinho e fez as reservas para dar espaço para eles. Elabora, o Alex. Cadê? Ampliar a cidadania, aceitar os aborígenes, reconhecer os nativos para se conseguir, incorporar a doutrina liberal como fundamento das relações citadinas. Então, a doutrina liberal... Olha lá, gente. A doutrina liberal, ela é uma coisa, certo? Tem várias coisinhas aqui, tá mais difícil essa questão, né? Essa questão tá mais difícil. Mas olha só,
no âmbito da sociedade monárquica, o projeto inovador abordado no texto. Então, o que era inovador naquele contexto de século XIX, de escravidão, de patriarcado, de senhor de engenho, de extermínio indígena? O que tem de novidade? Essa filosofia também transparecia na relação com os índios, com os quais o político mineiro procurou negociar a ocupação do território em troca do respeito ao que hoje chamaríamos de reserva. O cara está no século XIX, na primeira metade do século XIX, conversando com um indígena sobre a ocupação do território. Então, por isso que eu acho que é a D, porque, tipo assim, é uma coisa que é nova para eles reconhecer os nativos, para eles fazer essa coisa inovadora, né? De ligar Minas ao mar, né? Exatamente. Nunca antes, na história desse país, os indígenas tinham sido sequer consultados sobre qualquer coisa. Não havia nenhuma abertura para o diálogo, para um diálogo franco entre portugueses, brancos e índios. Não tinha, né? Então, essa que é uma novidade no âmbito da sociedade moderna. Então, tudo isso aqui do texto não serve para nada para a gente. Porque a resposta está nesse finalzinho aqui. Procurou negociar a ocupação dos territórios em troca do respeito ao que hoje chamaríamos de reserva. Então, é reconhecer os Sem nativos. os índios, né? Se eles não reconhecessem os índios, eles não iam conseguir fazer essa reforma aí. Então, e isso também é muito bom ter esse pensamento de que não foi pela bondade no coração do sujeito. Né? Não estou falando que ele era ruim, mas com certeza tinha algum interesse maior do que realmente a ampliação da escuta dos indígenas. Tinha, de fato, esse interesse de trabalhar junto com os indígenas para ocupar o espaço de uma forma mais efetiva, de uma forma mais eficaz. Então, introduzir o protestantismo como mecanismo não tem nada a ver, né? Ampliar a cidadania para integrar os grupos autóctones da região. Ampliar a cidadania, nem tinha cidadania, meu querido, não tinha cidadania, velho, meu Deus do céu. C, aceitar os aborígenes como mão de obra do empreendimento. Aceitar os aborígenes como mão de obra, isso é feito desde 1500. Né? Os aborígenes foram usados como mão de obra escravizada durante o primeiro século da nossa colonização, em peso. Nunca pagaram para morar lá. Cara, pelo amor de Deus, velho. São os descendentes de povos e de grupos que são massacrados, exterminados sistematicamente, institucionalmente, escravizados e dizimados, se fosse só pelo bel prazer ali do colonizador e da elite. Né? E aí a gente fala que eles não têm direito, que eles têm muita terra, que tem mais terra do que... Enfim. Mas, então, gente, aceitar os aborígenes como mão de obra não é... incorporar a doutrina liberal como fundamento das relações citatinas. Relações citatinas são as relações que se dão dentro do âmbito urbano, né? Dentro do âmbito das cidades. Então, não está falando nada de cidade, né? Está falando realmente de... quer dizer, a cidade símbolo da independência está falando dessa cidade, mas não está falando das relações sociais dentro da cidade. Né? Essa cidade... Tanto que aqui a gente não serve para a gente, né? Porque apesar dele falar cidade, ele não fala da cidade. Ele fala só que ela existiu, que ela foi uma homenagem aí aos ideais igualitários dos Estados Unidos. Beleza, galera? Vocês acham que acabou? Não acabou. Não acabou. Vamos fazer mais um pouquinho. Tá bom? Só mais um pouquinho e a gente termina. Aqui já está dando 45 minutos. Vou fazer mais um pouquinho só. E já era. Exercícios, independência e primeiro reinado. A gente fez esse exercício? Juntos, não?
A gente chegou a fazer alguma coisa ou não? Não, né? Tá bom, então vamos. Um dos fatos que fizeram o processo de independência do Brasil ser diferente das demais nações da América Hispânica foi a vinda da família real portuguesa para o Brasil, as guerras napoleônicas na Europa, as ideias iluministas surgidas na França ou a crise do sistema colonial. Qual vocês acham que são? Agora vamos aumentar um pouco a velocidade da resolução das questões. Vamos aumentar um pouco o nível de entusiasmo. Obviamente, a B tem tudo a ver. As guerras napoleônicas, um dos fatos que fizeram o processo de independência do Brasil ser diferente das demais nações da América Hispânica. As guerras napoleônicas na Europa, elas influenciaram tanto a independência do Brasil quanto a independência dos outros países, das outras colônias latino-americanas na época, porque realmente teve uma grande interferência na política da Espanha. Então, guerra napoleônica não foi uma exclusividade do processo de independência brasileiro. O que só aconteceu no Brasil foi a vinda da família real portuguesa para o Brasil. E não é a vinda da família real portuguesa para o Brasil, foi a transferência do aparelho de Estado do Reino de Portugal inteiro, com mais ou menos 10 a 15 mil pessoas, todos os juízes, todos os ministros, todos os funcionários públicos, todos os tesouros, todo o cofre que tinha no banco, toda a biblioteca, todo o arsenal cultural, histórico, historiográfico, tudo que tinha a ver com o Estado, com a sede do Estado português, foi transladado de Portugal para a Europa e Portugal se assentou no Brasil e fez do Brasil a sede do reino português. Isso foi uma loucura de tamanha proporção, que para a gente escuta isso desde sempre, então a gente está acostumado a ouvir que a família real brasileira veio a família real portuguesa veio para o Brasil em 1808 e tal, mas a gente não se dá conta do quão característico isso é, do quão bizarro isso é. Da mesma forma que é bizarro o sujeito que declarou a independência do Brasil ser o herdeiro do rei de Portugal, ser o filho do rei de Portugal, sacou? A nossa fundação como nação independente, ela é toda esquisita, ela é toda cagada. Mas então, beleza? Guerras napoleônicas não foi porque foi para todo mundo, certo? A única coisa que aconteceu só no Brasil foi a vinda da família real portuguesa. Na primeira metade do século XIX, as colônias de Portugal e da Espanha na América proclamam a independência em relação à metrópole. Assinale a opção que mostra a diferença sobre as consequências desse processo. A. As colônias hispanas foram ajudadas pelos Estados Unidos e adotaram um pensamento liberal protestante após a separação da Espanha. B. O processo de emancipação brasileira foi inteiramente pacífico, enquanto na América Espanhola se verificaram guerras que ceifaram boa parte da população. C. As colônias hispânicas adotaram um regime republicano, enquanto o Brasil se tornou uma monarquia constitucional. D. Após a independência das colônias hispânicas, os ex-escravos conseguiram maior participação social, mas no Brasil o regime de trabalho escravo permaneceu. C. As colônias hispânicas adotaram um regime republicano, enquanto o Brasil se tornou uma monarquia constitucional. Exatamente, galera. Exatamente. A América Espanhola, eles fizeram um processo de independência, um processo de ruptura política com a metrópole. E aí eles romperam com a monarquia espanhola e, por uma consequência lógica, né, eles não instituíram no próprio país uma monarquia, que era exatamente o regime contra o qual eles estavam lutando e se insurgindo. Só no Brasil que houve esse fenômeno específico da transladação do Estado português para o Brasil, que foi possível que a gente se fizesse independente, mas se transformasse em uma monarquia brasileira.
Uma monarquia brasileira com o rei sendo português. Cara, isso é uma fita que é muito louco, velho. Mas é isso. Então os caras adotaram, viraram repúblicas e nós nos tornamos uma monarquia constitucional. Parece até piada. É, mano, é foda, parece piada, mano. E ó, essa parada aqui, ó, o processo de emancipação brasileira foi inteiramente pacífico, isso é um grande mito, viu, pessoal? Isso aí eles chamam a atenção às vezes, porque apesar da nossa independência ter sido resultado aí de negociações e foi uma independência de cima para baixo, no sentido de que não houve grandes insurreições populares e que quem articulou a independência foi o próprio príncipe, né, com a elite política e a elite econômica. Isso não quer dizer que foi pacífico, porque teve um monte de batalha, teve um monte teve batalha de exército colonial português, exército real português contra alguns exércitos de brasileiros com indígenas e mestiços e tal, mas não foi pacífico, certo? Não foi uma insurreição popular, como foi na América Espanhola, que a pressão foi de baixo para cima, foi o povo que foi, né, as camadas populares que pressionaram para que houvesse essa ruptura. No Brasil, a pressão veio de cima, veio do príncipe e da elite. Então não houve uma grande ruptura institucional e nem uma modificação da atividade produtiva, do sistema de produção, da mão de obra, da distribuição de terras, da distribuição de acesso às riquezas. Não houve nenhuma ruptura, mas isso não quer dizer que foi pacífico, certo? Muito bem. 3. A Batalha do Pirajá foi um grande marco na luta pela independência na Bahia. Em 8 de novembro de 1822, as tropas brasileiras impediram um avanço lusitano para o interior do estado, impondo uma derrota militar e política às forças portuguesas. Aí, ó, esse trecho contradiz um dos mitos sobre a independência do Brasil. Aqui, ó, a independência na Bahia, a consolidação do nacionalismo e o surgimento de novos heróis da pátria. Qual que é o mito que esse textinho contradiz? Atenção em escolher o 7 de setembro, 2 de julho ou 8 de novembro como data magna da emancipação do Brasil. A independência do Brasil foi um processo pacífico destituído de lutas militares em todo o território brasileiro. C. Todos os envolvidos na independência do Brasil concordavam nos aspectos políticos e econômicos da situação. E D. Portugal tentou recuperar o território brasileiro pela via pacífica e não militar. Mais uma vez está aqui, né? A independência do Brasil foi um processo pacífico. Esse é o mito, né? Que está sendo desbancado aqui, falando que tropas brasileiras impediram um avanço lusitano para o interior do estado, na Bahia, né? Em 8 de novembro, aqui, né? 8 de novembro de 1822, que é comemorado na Bahia, se eu não me engano, até hoje. 8 de novembro de 1822. Na verdade, é comemorado 7 de julho, eu acho que é essa aqui, né? 7 de setembro, 2 de julho, acho que é 2 de julho de 1823, que é quando as últimas tropas portuguesas são de fato expulsos da Bahia, né? E aí eles de fato vão embora. Mas muita gente morreu nessa historinha aí. Poucas coisas no Brasil foram realmente pacíficas, exatamente. Vamos pegar um do Enem aqui, vai, para dar uma... Depois da independência, em 1822, o país enfrentaria problemas que com frequência emergiram durante a formação dos Estados Nacionais da América Latina. Em muitas regiões do Brasil, essas divergências foram acompanhadas de revoltas, inclusive contra o imperador Dom Pedro I. Com a abdicação deste, em 1831, o país atravessaria tempos ainda mais turbulentos sob o regime regencial. Rebelião escrava no Brasil, a história do levante dos malês. A instabilidade política ao longo dos períodos mencionados foi decorrente da disputa entre as tendências unitarista e federalista. B. Tensão entre as forças do Exército e Marinha Nacional. C. Dinâmicas demográficas nas fronteiras amazônica e platina. Tensão do direito de voto aos estrangeiros e ex-escravos. Ou E. Reivindicações da ex-metrópole nas esferas comercial e diplomática.
Enem 2021, hein, galerinha? Desse ano. O último Enem. E aí? Não faz ideia. Inara ia na A, Inara. Por que você iria na A, Inara? Me conta. Fala mais. Eu achei essa dificinha. Eu achei a linguagem dessa um pouco dificinha também. A linguagem dessa eu achei um pouco difícil. Mas então, gente, aqui está falando, depois da independência, em 1821, o país enfrentaria um problema que com frequência aconteceria na América Latina. Qual que era esse problema? Muitas revoltas, né? Inclusive contra o imperador Dom Pedro I. Aí depois do imperador Dom Pedro I, que abdica o poder em 1831 porque estava insustentável a sua administração, ele abdica em favor do filho e volta para Portugal para lidar com os problemas da sucessão real lá em Portugal, né? E deixa aqui o país nas mãos dos regentes, certo? Porque o Pedro II, que era o filho de Pedro I, tinha 5 anos de idade e não podia governar. Então começou o período da regência. E o período da regência foi um dos períodos históricos mais turbulentos da história do país. Porque foi um período histórico em que mais teve revoltas em diferentes províncias, em diferentes estados, em diferentes regiões do país. Agora, por que teve tanta revolta durante o primeiro reinado e o período regencial? E no período regencial? Qual que era a grande questão que levava, que causava uma instabilidade política no país? Porque o que a gente pensa? Por que o Brasil é do tamanho que é? Existia uma existia uma disputa, certo, entre o setor que defendia que o governo imperial tinha que ser construído a partir de um centro forte e unitário e que irradiaria poder político do centro do Rio de Janeiro para as províncias. Então, a característica unitária estaria em primeiro lugar. E uma outra tendência, que eram os liberais, né? Esse primeiro eram os conservadores. Uma outra tendência dos liberais era essa tendência de querer uma maior autonomia das províncias para fazer com mais liberdade ali as funções da administração pública, da administração da justiça, da administração dos tributos, da administração né, da província ali mesmo, né? Então teve no Rio Grande do Sul, teve no Maranhão, teve em Pernambuco, teve em Minas, teve um monte. Porque as elites locais lutavam contra essa tendência de monopolizar o poder político vendo do governo central, certo? E essa organização política na qual as províncias elas têm grande autonomia, né, entre si, e elas estão juntas por conta de um pacto de harmonia ali, né, e de unidade política, mas elas constituem, cada qual, um grande poder e uma grande autonomia. Essa é a ideia do federalismo, certo? Essa é a principal ideia do federalismo, que são várias províncias. Os Estados Unidos, né, tem essa ideia como princípio fundante ali do próprio país, do próprio nome do país, os Estados Unidos da América. Então são estados que são diferentes, que têm grande autonomia regional,
para lidar com as coisas como melhor a elite da própria região considera, né? E o governo central não tem grande poder em relação à autonomia de cada estado, certo? O Brasil, para poder se manter como uma unidade territorial e uma unidade política, isso aconteceu porque houve um grande esforço, um grande trabalho para se criar um governo forte e centralizado e unitarista, certo? Com um federalismo muito frouxo, com um federalismo mais decorativo, porque no Brasil o poder da União, o poder central, ele foi desde o começo, e foi isso um dos principais motivos que possibilitou que o Brasil não se fragmentasse em diversos países menores, em repúblicas menores, foi porque a coroa, vindo para cá, instituiu um poder centralizado forte na mão do governo, na mão do Rio de Janeiro ali, né? Então, e esse período entre a independência e o fim do período regencial, e até, na verdade, o começo do segundo reinado, né, é um período que é cheio de revolta, que é cheio de insurreição, que é cheio de levantes, por conta exatamente dessa briga, dessa treta entre o governo central, que quer se fazer muito poderoso, com aquela história da Constituição de 1824, aquela história do poder moderador, aquela história né? Um conflito entre o poder central, que quer se fazer muito poderoso, e os poderes locais, que querem maior autonomia e liberdade em relação à gerência da própria província e da própria região, né? Então, essa questão é decorrente aqui das disputas entre as tendências unitaristas, que é essa ideia de governo central forte e capaz de manter a unidade territorial desse país gigantesco, né? E a tendência federalista, que era essa ideia de que não seria o governo central que seria o mais forte. Os mais fortes seriam os governos regionais e a autonomia provincial seria mais elevada e os estados teriam maior liberdade para fazer o que achassem melhor, sem depender tanto de estar submetido ali aos mandos e aos desmandos do poder central, que era exercido por Pedro I, depois pelos regentes lá, e depois, a partir de 1840, por Dom Pedro II. Certo? As outras não faziam muito sentido. Exatamente. Isso é tensão e Força, Exército e Marinha Nacional. Nem tinha isso, né, gente? Dinâmicas demográficas nas fronteiras amazônica e platina. Não está falando nada disso. Tensão do direito de voz estrangeiros e ex-escravos. Isso, né? Reivindicações da ex-metrópole nas esferas comercial e diplomática. Eu acho que, por exclusão, eu acho que seria realmente a melhor estratégia. Muito bom, muito bom. Deu 1 hora aqui do nosso texto, da nossa revisão. Então, é isso aí. Essa foi a revisão de hoje. Vamos parar de gravar. Eu espero que a gente consiga fazer mais exercícios.